Qual que é o melhor lugar de você estar? Aleluia. Só de você responder isso já é uma grande bênção. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar algo com você, que ao ministrar, ao estudar, e eu ministrei lá em Palmas, e Deus falou muito comigo, e com certeza hoje, Deus vai trazer estabilidade para a sua fé. Você pode repetir comigo? Diga: estabilidade para a sua fé. O meu tema é a âncora da alma. A âncora da alma. Todos nós precisamos de uma âncora para estabilizar a nossa caminhada. Vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus capítulo 6, verso 13. Pois quando Deus fez a promessa, diga bem forte: promessa. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, e ele usa Abraão como modelo, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Por si mesmo. A gente jura pelo quê? Quando você era criança, você jurava pelo quê? Pela mãe. Eu juro pela minha mãe pode cair mortinha. Não é assim que a gente fala? Minha mãe pode cair mortinha se eu não estiver falando a verdade. Porque você jura por algo que é superior a você. Juramento é assim, ok? Verso 14, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Diga bem forte: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o julgamento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. O juramento cessa a contenda. Você fala: não, é verdade. Ele fala: não é, você está mentindo. Fala: é verdade, eu juro pela minha mãe, ela pode cair mortinha. Acabou a contenda. Falou: não, se ele jurou, então agora realmente você está falando a verdade. A Bíblia está dizendo que isso cessa a contenda. Verso 17: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Quantos aqui são herdeiros da promessa? Diga bem forte: diga: eu sou herdeiro da promessa. Quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. Como Deus não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo. Verso 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Verso 14: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O escritor de Hebreus, ninguém sabe quem é, pode ser Paulo. Ele diz que Deus, quando vai liberar a promessa sobre os herdeiros da promessa, Ele não tem por quem jurar, não tem alguém maior para jurar, então Ele jura por si mesmo, para que os herdeiros da promessa tenham a promessa e vivam baseado na promessa. E Ele faz isso, e a promessa é a âncora da sua alma. Diga: a âncora da alma. Ela é a âncora da alma. Então preste atenção. Deus sempre nos conduz baseado numa promessa. Deus sempre nos conduz baseado em uma promessa. Deus sempre nos conduz baseado em uma promessa. Diga: promessa. Grava isso: promessa. O que é a promessa? Olha para cá. O que é a promessa?
A promessa é como um jogo de futebol. O pastor Ezio é torcedor do Corinthians, não é não? Quem é torcedor do Corinthians aí? Corinthians ou é marginal ou é pastor, os torcedores do Corinthians. É brincadeira, vocês sabem que é brincadeira. Torcedor do Flamengo. Eu não acredito que vocês torcem para time carioca. Então preste atenção, o que é a promessa? A promessa é o seguinte, já que a maioria aqui é do Flamengo, você tem o jogo clássico do Flamengo, e o Flamengo vai jogar, e você não pode assistir. Diga glória a Deus. Que desânimo. O Flamengo vai jogar, você não pode assistir. E aí o jogo acontece, e aí o Flamengo ganha. Diga aleluia. Só que você não assistiu o jogo. Aí você vai lá depois, liga a TV e vai assistir o replay. Aí, no primeiro tempo, 2-0, o Corinthians fez 2-0 no Flamengo. Aí você fala, uai, mas o Flamengo não ganhou? Então esse jogo vai virar. Por que você pensa assim? Porque você já sabe o quê? O resultado. Então você assiste o jogo, mesmo que o Corinthians faz 3-0 no segundo tempo. Você fala, meu Deus, não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Eu não estou entendendo aonde vai dar esse jogo. O Flamengo não ganhou. Aí quando vai do meio do segundo tempo para o final, o Flamengo faz 4 gols e ganha o jogo. Mas você já sabia o resultado. Eu não gosto de futebol, mas eu gosto de UFC. Eu gosto de UFC. MMA, luta, murro, soco, pesada. Eu sou macho, eu gosto de ver o sangue, o melado descendo. Então eu gosto daquele negócio. Então, eu lembro que o Anderson Silva, brasileiro, cinturão, foi lutar com Chael Sonnen. Só que a luta, eu sou pastor, a luta é de madrugada. Já viu luta de UFC? A luta principal é 4 da manhã. Eu pregava no domingo de manhã. Eu falei, eu não vou assistir esse negócio, eu sou crente. Um pastor que fica de madrugada assistindo o UFC para depois pregar no outro dia de manhã. Falei, não é de Deus esse sujeito, eu sou de Deus, eu não vou assistir não. Aí eu não assisti a luta. E no outro dia eu falei, eu não quero saber de nenhuma informação. Que eu quero chegar em casa, eu tinha um aparelho que gravava todos os canais 7 dias. Eu vou assistir tranquilo. Mas não tem jeito, a rede social é um inferno. É um inferno. Aí começou a chegar, Anderson Silva ganhou, Anderson Silva ganhou, Anderson Silva ganhou. Falei, que inferno esse negócio. Cheguei em casa, almocei, deitei na minha cama, liguei a TV, só ia pregar de manhã, não ia pregar à noite. Falei, agora eu vou ter o meu relax. Coloquei a luta. Irmãos, são 5 rounds. Ele apanhou o primeiro round inteiro. Ele apanhou o segundo round inteiro. Ele apanhou o terceiro round inteiro. Ele apanhou o quarto round inteiro. E ele apanhou a maior parte do quinto round. Eu falei, mentirosos, que falaram que ele ganhou, e ele já estava com a cara toda desfacelada. Mas eu sabia o resultado.
Falei, gente, ele ganhou, então esse negócio vai ter que virar em algum momento. Nos últimos minutos do 5º round, ele deu uma chave no adversário, e o adversário bateu, e ele ganhou. Eu falei, funciona. Quando você sabe o resultado, você pode apanhar os 5 rounds, mas no final, a vitória é sua. Você está me entendendo o negócio? Está me entendendo? Pastor, você saiu de Palmas para vir cá para pregar de Flamengo, Corinthians, luta de MMA. Não, eu vim cá para falar da promessa. Assim como eu sei o resultado da luta, assim como eu sei o resultado do Flamengo, eu sei o resultado daquele que determinou na cruz: está terminado, está consumado. Então, mesmo que durante a vida, mesmo que durante o processo, o negócio está ruim, a doença veio, o dinheiro sumiu, eu sei em quem tenho crido, que no final a vitória é minha. Fala, toma, Satanás. A vitória é nossa. É isso que o escritor está dizendo. Deus, Ele jurou por si mesmo que existe uma promessa empenhada sobre a sua vida. Então não importa se você está começando a afundar no mar, não importa se a doença veio sobre você, não importa se o casamento está balançado, eu sei que no final o Flamengo já ganhou. Eu sei que no final o Anderson Silva já detonou com o sujeito. Quantos estão me entendendo aqui? Você está entendendo onde eu quero chegar? Você vive baseado em quê? Você vive baseado na promessa. Então por que âncora? Porque a âncora, você sabe o que é uma âncora? Âncora é um pedaço de ferro com uma corda. Quantos gostam de pescar aqui? Quem gosta de pescar sabe o que eu estou falando. Você pega um pedaço de ferro, amarra uma corda, você quer estabilizar o barco para poder pescar, senão a correnteza te leva. Você joga a âncora, amarra no barco, e a âncora estabiliza o barco para que você possa pescar. A âncora da alma é a promessa. Ela estabiliza a sua fé. Quem conhece a promessa, ele é estável, ele não é oscilante. Quando o médico fala, você está doente, você fala, eu sei em quem tenho crido. Quando alguém fala, olha, nós estamos com a lista de demissões na empresa, você está estável. Você fala, eu não estou nessa lista, e eu não vou ser dispensado, mas se eu for dispensado, uma outra porta Deus tem para mim. Por quê? Porque você sabe a promessa. Você vive baseado na promessa. Então a promessa é a âncora. Fala para o seu vizinho, a promessa é a âncora. Nós falamos muito de descanso, que temos que descansar em Deus. Nós ensinamos que temos que esforçar para entrar no descanso. Mas eu vou te dizer algo: só pode descansar quem está estabilizado na promessa. Quem não está firmado na promessa, ele vai sucumbir em algum momento. Só pode descansar aquele que jogou a âncora da promessa, e ele caminha baseado então nessa estabilidade. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, você tem que saber da promessa, que no vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho, o Senhor vai estar com você. É isso que está escrito na palavra.
Quando a enfermidade chega, você tem que saber da promessa. Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. Quando você está sem dinheiro, quando não tem dinheiro, você tem que lembrar da promessa. O Senhor vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Isso é o que? Promessa. Quando nós lembramos das promessas, nós então podemos descansar. O que eu estou querendo dizer para você é que só descansa quem descansa na promessa. Só descansa quem está estabilizado na promessa. Quem não está estabilizado na promessa vai ser uma Marta, agitada, inquieta, ansiosa, preocupada, não sabe o que vai ser da vida. Qualquer coisa que acontece já desestabiliza ele. O barco começa a afundar, ele não sabe o que fazer, e volta e meia, quando as coisas estão dando certo, ele fala: glória a Deus, Deus é comigo. As coisas estão dando errada, ele nem quer ir no culto, ele não quer ir na célula, ele não quer frequentar, ele não quer que ninguém procure ele. Por quê? Porque ele está desestabilizado. Mas aqueles que estão na promessa, eles jogam a âncora, eles são estáveis. Quando você pergunta como está, o negócio está feio, ele fala: vai tudo bem, vai tudo bem. Pergunta para o seu vizinho: como que você está, irmão? Responde para ele, fala: vai tudo bem. Isso é o que? As promessas. Antes de falar do exemplo que Hebreus dá, eu vou te dar o melhor exemplo do mundo, do universo. Eu vou te dar o exemplo de Jesus. Jesus precisou de promessas? Jesus era homem ou era Deus? Jesus na terra era 100% homem e era 100% Deus. Mas aqui ele estava como homem. Ele era homem, nasceu de Maria. Isaías profetizou, sim ou não? Isaías 9 diz o seguinte: eis que virá um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e ele vai ter um trono. Isaías profetizou, a promessa foi liberada. Você sabe como que a pessoa era salva no Velho Testamento? Porque não tinha Jesus. Jesus nasceu no ano 4. Então como que as pessoas eram salvas antes? A Bíblia diz que só tem salvação por meio de Cristo. Só tem um meio de salvação no Velho Testamento: aqueles que criam na promessa do Filho de Deus. Quem cria na promessa era salvo. Aonde está a promessa? Gênesis 1. Adão pecou, Deus fez o quê? Matou um cordeiro e vestiu Adão. Aquele cordeiro apontava para quem? Para Cristo. Gênesis 3:15, virá aquele que vai nascer da mulher e vai pisar a cabeça da serpente. A promessa está lá. Todos aqueles que creram na promessa, que esperaram a promessa, foram salvos, só de crer na promessa. Depois a promessa se fez carne e nasceu entre nós. E agora tem o novo nascimento, porque não tinha novo nascimento. O novo nascimento é depois da cruz. Os discípulos não nasciam de novo. Nenhum discípulo até Jesus morrer nasceu de novo. Só nasce de novo depois da cruz. Por quê? Porque a promessa se fez carne. Mas era crer na promessa. Mas aí tem um texto de Isaías, capítulo 61, verso 1. Diz assim, acompanha comigo, vê se faz sentido para você. Acompanha aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quem está falando isso aqui, irmãos? Quem está falando isso aqui? Jesus. Jesus está falando isso aqui em Isaías. Em Isaías tem uma promessa.
Qual que é a promessa? O Espírito do Senhor Deus está sobre, porque Ele me, para quê? Jesus foi ungido para quê? Primeiro, para pregar as boas aos quebrantados. Enviou-me a quê? Curar os quebrantados de coração. O que mais? A proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e também para consolar aqueles que, isso aqui é uma promessa. Jesus não tinha nascido, Ele está falando como se Cristo estivesse falando. E, pasmem, vai chegar um momento que Jesus chega na sinagoga, e nós iremos na sinagoga, pastor Guilherme, pastor Ézio Paulo, nós vamos na sinagoga em Cafarnaum, diga aleluia. Pode ficar com inveja. E ele chega na sinagoga, e dão para ele o livro de Isaías. E qual o texto que ele lê? Esse texto. Vamos ver rapidinho. Deixa eu ver se eu anotei. Não anotei nada. Lucas 4,17. Projeta aí para mim. É aí? Então lhe deram o livro de quê? Qual o livro que Jesus pegou na sinagoga para ler? Aí ele lê. Vai passando. Vai passando. Eu já li. Hoje se cumpriu, vai. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a promessa que acabais de ouvir. Jesus leu e falou: hoje se cumpriu. Mas seja honesta, aonde que se cumpriu? Aonde que se cumpriu isso aqui? Aonde Jesus foi ungido? Quem sabe? Capítulo 3 de Mateus. Antes de Jesus ir ao deserto, ele vai ao rio. Nós vamos no Rio Jordão. Vou batizar o Ézio lá, pastor Ézio. Batismo da transformação. Fica com inveja, nós vamos no Rio Jordão. Jesus vai ao Rio Jordão. Quando ele chega no Rio Jordão, acontece algo. Quando ele é batizado, o que acontece? Quem lembra? Os céus se abriram, e uma pomba desceu do céu, na figura do Espírito Santo, e ungiu Jesus. Jesus precisava ser, ele estava aqui como homem, ele não era ungido. Se cumpriu, não tinha se cumprido ainda. Quando é que se cumpriu? Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus. Naquele dia, Jesus foi ungido, e ele foi ungido para pregar, ele foi ungido para libertar, ele foi ungido para consolar os que choram. Está tudo descrito na promessa. Os irmãos estão me acompanhando? Eu sei que você não está entendendo nada, mas vai entender. A promessa está em Isaías. Ele lê e diz: se cumpriu na minha vida, se cumpriu no batismo quando ele foi ungido. Jesus precisava ser ungido para começar o seu ministério. Você precisa ser ungido para ter um ministério diante de Deus. Se Jesus precisou de ser ungido, nós também precisamos. Agora preste atenção, olha se faz sentido. Jesus, depois de ser ungido, ele sai para pregar. Ele sai para pregar. Você sabe o que acontece quando a gente sai para pregar? Você já pregou para alguém, falando: aceita Jesus hoje na sua vida e tal, Jesus te ama. Quem já pregou para alguém? Qual que é a dúvida que você tem? Qual que é a dúvida? Rapaz, eu vou pregar aqui agora, será que ele vai se converter ou não?
Nós pregamos agora esse final de semana para 330 pessoas lá em Palmas. 200 no encontro, 130 no outro. 230 pessoas ouviram o evangelho. Qual que é a dúvida que nós temos, pastor Ézio? Será que Deus vai fazer aqui? Será que vai se converter? Será que vai mudar de vida? É essa a nossa dúvida. Preste atenção. Jesus, quando começou a pregar, ele pregou e ele não pensou, será que vai converter ou não? Porque a Bíblia diz que ele foi ungido para pregar. Está escrito na promessa. Então ele não tem dúvida. Por que ele não tem dúvida? Porque a promessa já diz. Então ele sai para pregar na certeza que se ele pregar, as pessoas vão ser transformadas e vão se converter. Jesus chega diante de um enfermo e ele não tem dúvida. Nós temos. Tem ou não tem? A gente vai orar com o enfermo, a gente vai, será que vai curar? Como é que faz? Porque com gripe a gente fala, tá! Com gripe a gente fica doido, não fica? Cheio de fé. Dor de cabeça então, sai dor de cabeça. Está curado agora em nome de Jesus. Cadê a dor, irmã? Aleluia. Aí chega no outro, o que você tem? Câncer. Mas cadê a autoridade? É a mesma. Por que nós temos dúvida? Porque a gente não sabe se vai acontecer ou não. Isaías já dizia que ele veio para curar os enfermos. Então quando ele chegava diante do enfermo, ele só lembrava da promessa. Ele lembrava da promessa. Está escrito. Então eu vou orar pelo enfermo e as coisas vão acontecer porque está escrito. Diga, está escrito. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quando ele chegou, ele subiu no monte da transfiguração e ficou lá com os discípulos sendo transfigurado. Ele levou 3 discípulos. Quantos apóstolos ele tinha? 12. Ele levou 3 dos apóstolos. Quantos ficaram no pé do monte? Matemática não é o forte dessa igreja, né? Aqui, matemática, nós somos bons de português. O que nos derruba é a matemática. É a matemática que nos derruba, não é? Quantos ficaram no pé do monte? 9, diga bem forte, 9. Você lembra o que aconteceu no pé do monte? Eu não vou ler, eu vou contar para você. Os pais chegaram com um jovem possesso e levaram aos 9 discípulos, e os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram, porque não estavam estáveis na promessa. Jesus sabia que estava escrito que ele veio para libertar os cativos. Então quando ele desce do monte e os pais chegam e dizem, apresentamos a teus discípulos e eles não puderam expulsar, Jesus diz, oh geração perversa, homens de pouca fé, eu sei, meu pai já disse que eu fui ungido para libertar os cativos, e então expulsou aquele demônio, e aquele jovem foi liberto, porque ele estava baseado na promessa. Na promessa. Por isso que os profetas profetizaram. A Bíblia diz que ele veio para consolar os que choram. Como que Deus consola os que choram? Quem chora é quem perdeu alguém. Ontem eu preguei sobre Marta e Maria. A Bíblia diz que Lázaro era um amigo de Jesus e ele morreu. E Marta estava desconsolada, Maria estava desconsolada, e o Senhor chega para consolar elas. E como que Ele consola? Ele não consola dando tapinha nas costas, Ele consola ressuscitando o morto, Ele consola te dando de volta o casamento, Ele consola te dando prosperidade, Ele te consola te dando salvação, te dando paz, te dando alegria, te dando sonhos realizados. Quando nada faz sentido, Deus vem para fazer algo especial na sua vida. Deus vem consolar os que choram. A gente consola, irmãos, tem coisa que não tem palavra. Uma irmã na nossa igreja
pegou um câncer no seio, um dos mais agressivos que tem. 2 irmãs morreram, irmãs não, conhecidas, perdão, próximas da igreja, parentes, morreram por causa desse câncer, muito agressivo. Ela pegou o câncer. Aí eu falei, vou lá visitar ela, vou lá consolar. Esse é o ministério do pastor. Quando eu cheguei lá, sentei na mesa, falei, irmã, eu vim aqui orar com você e levantar o seu ânimo. Ela estava rindo, falou, pastor, vamos cantar uma canção antes. E ela começou a cantar e a orar, e foi lá e fez um pão de queijo e trouxe, falou para mim, pastor, amanhã eu estou indo para Barretos, e eu estou indo lá para Vitória, porque Deus está comigo. Eu saí de lá, falei, meu Deus do céu, eu sou fraco demais. Saí de lá animado, motivado. Essa irmã foi, fez o tratamento, fez tudo o que tinha. Com 1 ano depois, ela falou, pastor, eu estou num processo, eu nem sabia esse nome, eu estou num processo chamado de remissão. Falei, o que é isso, irmão? É redenção? O que é? Ela falou, não, pastor, remissão é o seguinte, não tem mais câncer em mim, eu estou totalmente curada, porque desde o início, pastor, eu estava confiando na promessa. Ainda que um câncer venha, ainda que pareça que você vai perder tudo, a própria vida, quem está baseado na promessa, ele vai com alegria, ele vai, irmãos, ela pegou livros meus, e toda hora ela pedia livro, de graça. Pastor, eu preciso de uns livros. Eu falei, para quê, irmã? Porque lá tem uma casa, lá em Barretos tem uma casa, onde o pessoal se hospeda para fazer o tratamento. Ela levava os livros e dava para todo mundo ficou evangelizado lá com os livros, e pregava com eles, e fazia campanha de 21 dias lá dentro, e nossa, que avivamento, e no final totalmente curada. Quem olha para ela nem imagina. Hoje, quando ela fala, todo mundo cala, porque ela é o Lázaro que voltou à vida. Você sabe que quando Lázaro ressuscitou, eles queriam matar ele de novo. Está escrito no Evangelho. Tinha que matar, porque o testemunho era muito forte. Depois você lê. Eles queriam matá-lo. O povo de Jerusalém queria lá matá-lo, por causa do testemunho que era muito forte. Ei, só tem testemunho forte aqueles que estão firmados na promessa. Pergunta ao seu vizinho, tem promessa na sua vida aí, irmão? Eu não sei se eu já contei aqui em alguma palavra minha. Tem uma irmã lá em Palmas, nós fizemos um jejum. Que tempo que eu tenho? Eu estou tão animado hoje, irmão. Até que hora vai? Agora que eu estou na introdução. Amanhã é sábado? Eu já perdi noção do tempo. Amanhã é domingo? Diga aleluia. À noite é uma criança. Vou terminar. Não vai nem 2 horas. Tem uma irmã lá em Palmas, nosso jejum, e o sonho dela era comprar uma casa. Só que assim, é aquelas irmãs que não é qualquer casa. Ela ora, ela vê a casa no sonho. Tinha uma irmã lá que ela viu um carro, aí o marido saiu para comprar o carro, ela falou, não é esse. Falou, não, mas o dinheiro dá para comprar? Ela falou, não é esse que eu vi no meu sonho. Aí essa irmã viu a casa, saiu, achou a casa, placa de venda. Ela falou, é essa casa aqui, é a casa que eu vi, pastor, é o jejum e não sei o que, e Deus vai me dar, é a promessa, a casa é minha. Foi lá na caixa fazer as documentação, quando voltou, vender a casa. A casa tinha vendido. Chegou lá, cadê a placa? Ligou para o cara, falou, não, vendi. Para quem? Fulano. Ela ficou tão abatida. Aí eu sei que ela ficou abatida um dia, no outro dia ela levantou cedo e falou, o quê? Eu creio na promessa.
Se é a casa que eu vi, se é a casa que eu quero, e essa casa é minha. Sabe o que ela fez? Ela ia lá para a porta da casa. O crente é gente doida, irmão. Eu tenho medo de crente. Crente é bicho doido. Ela ficava do outro lado da rua. Aí o povo parava de passar, ela levantava a mão. É minha, é minha, é minha. Essa casa é minha, essa casa é minha. E essa casa é minha, essa casa é minha. 1 dia, 2 dias, o jejum inteiro, 21 dias, lá estendendo a mão para casa, aquele negócio. Resultado, quem comprou a casa e reformou a casa. Ela falou: agora acabou. O cara reformou a casa, vai morar na casa. Não, o cara reformou a casa para vender. Resultado, a fé na promessa era tão grande, ela ia comprar uma casa velha. Deus deu uma casa reformada para ela. Aí ela comprou a casa, o cara trocou todo o revestimento dos banheiros, colocou porcelanato em tudo, trocou o forro, colocou sanca, colocou LED, colocou pisca-pisca, tudo que tinha direito, colocou na casa. Quando ela entrou na casa, ela falou: pastor, compensa descansar na promessa. Promessa. Você está descansado em quê? No seu potencial, no seu salário, no seu emprego, no seu diploma, no seu know-how, ou você está descansado na promessa? Quem está me entendendo aqui? É a promessa que faz sentido. A nossa estabilidade é a estabilidade da promessa. Então o escritor de Hebreus, ele dá um exemplo. Qual que é o exemplo de Abraão? Deus chamou Abraão. Sempre que Deus chama alguém, Deus dá uma promessa. Deus te chamou? Claro que chamou. Jesus falou: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Você não está aqui porque você quis Jesus, você está aqui porque Ele te chamou. Você é crente não é porque você quis converter, é porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Eu quero dizer, você é escolhido de Deus. E todos aqueles que são escolhidos e chamados, Deus dá uma promessa. Deus chamou Abraão. Qual foi a promessa? De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quem abençoar você vai ser abençoado, e quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado, porque você tem uma promessa: eu vou fazer de você uma grande nação. Só tinha um problema: ele não tinha filho. E para ser uma grande nação, tem que ter filho. Esse é o nosso problema. Nós olhamos a promessa e olhamos as circunstâncias. Olhamos a promessa e olhamos que não temos filho. A promessa vem, a gente olha, não tem dinheiro. A promessa é de casar, mas nenhuma moça quer. A promessa é de casar, mas nenhum rapaz te escolhe. A promessa é de ser um empresário, mas o negócio parece que não vai. A promessa é de ter um casamento abençoado, mas parece que cada dia esse homem está mais parecido com um cavalo. A promessa é filhos abençoados, mas os filhos estão desviados. Fala: meu Deus do céu, parece que está piorando. Ei, você não olha as circunstâncias, você não olha se tem filho ou não, você confia na promessa. Na promessa. Aí o que acontece? Deus deu a promessa, mas Deus é tão gracioso, que Ele vem depois para Abraão, Ele te dá a promessa e renova a promessa na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes o cumprimento da promessa demora. Você pode repetir comigo? Diga: o cumprimento da promessa demora. E eu vou te explicar por que demora. Quantos querem saber? Quantos tem promessa na sua vida aí que não se cumpriu ainda? Pergunta para o seu vizinho: por que está demorando, irmão? Você tem que saber por que está demorando. Eu estou aqui hoje para te explicar.
Eu estou aqui hoje para Deus falar com você, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele não mente, e ainda que você permaneça infiel, Deus permanece fiel. Não depende de você. Eu sou muito ruim, pois Deus vai cumprir a promessa, você sendo ruim mesmo. Eu sou muito bom. Não deveria pensar assim, mas Deus vai cumprir a promessa na sua vida do mesmo jeito, porque mesmo que nós venhamos ser infiéis, Ele não pode mentir, Ele jurou por Ele mesmo, então Ele vai cumprir a promessa. Vai cumprir a promessa. Deus vem e renova. Gênesis 13:14. A promessa foi Gênesis 12. Eu não vou ler, você sabe de cor. Ele vem em Gênesis 13 e renova a promessa. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. O Senhor vem e libera a palavra. Ei, eu estou aqui para renovar a promessa na sua vida. Não desanima não, não se cumpriu ainda, mas tem um profeta de Deus aqui, um profeta Isaías, dizendo para você: virá o dia que o menino vai nascer, a virgem vai dar um filho, e a promessa vai se cumprir. Eu não sei de onde virá o dinheiro, de onde virá a moça para casar com um cara feio igual você, mas vai se cumprir a promessa. Vai se cumprir a... Toca aí para eles acharem que está terminando. E está terminando mesmo, irmão. Eu tinha que pregar isso aqui em 2 palavras, mas só me chama para pregar 2 vezes. O Senhor vem e renova a promessa. Aí demora, diga demora. Abraão fica desanimado, esquece da promessa. Lá em Gênesis 15, ele fala: eu não tenho filho, eu acho que o meu herdeiro vai ser do meu servo. Aí começa uma discussão. Gênesis 15, verso 1, acompanha comigo. Você está sentindo a unção aí? Agora sentiu mesmo. Obrigado, era para acordar eles. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não. O que ele disse? Não temas. Por quê? Ele deu a promessa, renovou a promessa, agora ele vem e fala: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão começa a lamúria. Esse que é o nosso problema. Em vez de você falar a promessa, você fala: eu não tenho filho, eu não tenho dinheiro. Irmão, ei, olha para cá, isso aí todo ímpio fala, todo homem natural fala. Falar o que você está vendo, qualquer homem faz. Eu estou te chamando para um outro nível, para falar o que homens naturais não falam, para falar coisas de homens espirituais, de gente que vê uma casa onde já foi vendida, gente que vê uma promessa se cumprir quando não tem filho, de ver algo acontecendo como parece que tudo deu errado. É outro nível, é um nível de gente espiritual. Deus te trouxe nessa conferência para mudar o seu nível. Você vai mudar de nível nessa conferência. Ó, verso 2: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa é o meu herdeiro. Essa é a nossa questão. Ao invés de estarmos segurados na âncora da nossa alma, que é a promessa,
nós começamos a falar que o negócio não deu certo, que o dinheiro não entrou, que a enfermidade chegou, que o filho desviou, que aconteceu uma tragédia, que perdeu isso, o cachorro morreu. Meu Deus do céu, isso não é o papo, o assunto de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus dizem: vai dar certo, vai acontecer, vai restaurar, vai ressuscitar, vai ser curado, vai prosperar, o mar vai se abrir. Se o mar não se abrir, Deus faz você andar sobre as águas, mas algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Aí Deus responde, verso 4: a isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que há de ser gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Verso 5: então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse aqui é o momento que a Bíblia diz que Abraão creu. Ele creu em quê? Na promessa. Ele creu em quê? Na promessa. O que ele tinha? Nada. Já tinha filho? Não. A única coisa que ele tinha era uma promessa. Nós temos um pastor em Palmas que casou, pastor Ingrid, 10 anos casado. A única coisa que ele tinha era uma promessa. Tentou engravidar, fraco o homem, fraco. Falei para ele: você não dá conta de fazer nenhum filho, rapaz. Você tem que crer na promessa. Aí nasceu o bendito do Mateus. Chegou lá na igreja, o olho dele roxo, fundo, parecendo um zumbi. Eu falei: o que foi com você? Ele falou: esse menino não dorme. Eu falei: Deus cumpriu a promessa. Promessa se cumpriu. Às vezes dura 10 anos, às vezes dura mais. Nosso problema é o tempo. Deus teve que falar para Abraão: Abraão, olha as estrelas, conta as estrelas, se é que pode, assim eu vou fazer a sua descendência, eu vou operar na sua vida. Mas nosso problema é esse: quando demora, nós perdemos a nossa fé. Paulo no final diz: completei a carreira, guardei então a nossa luta é a fé. Mas Abraão creu em quê? Na promessa. Nós cremos na promessa, meu Deus do céu. Nós andamos baseado na promessa, nós vivemos baseado na promessa. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo, eu vou explicar por que demora. Está preparado? Eu vou encerrar com isso aqui. Jairo estava com um filho, a filha estava doente. A filha de Jairo estava doente. Ele vai até Jesus, encontra com Jesus e fala: Jesus, vai na minha casa, minha filha está doente, se o senhor for lá, ela vai ser curada. Ei, transforma a doença em prosperidade. Transforma a filha de Jairo num casamento restaurado, num filho restaurado, num sonho realizado, numa casa própria, numa célula que multiplica, num ministério. Ele vai até Jesus, e quando ele pede para Jesus, sabe o que Jesus falou? Vamos lá, eu vou lá. Ei, por que Jairo foi até Jesus? Porque ele cria que Jesus poderia curá-la, sim ou não? Senão ele não ia lá. Ele tinha fé para que a filha fosse curada. Mas depois você lê no Evangelho, eles estão andando e vão para a casa de Jairo. Jesus abraça com Jairo, bora. Quando a Bíblia diz que aonde Jesus estava tinha uma grande multidão, e ele está indo, aí Jesus para. Jairo fala: bora, Jesus.
Falou: não, aconteceu algo aqui. O que foi? Alguém me tocou. Aí os discípulos falam: ficou doido. Todo mundo te aperta, Jesus, e aí encosta para lá, encosta para cá. Ele falou: não, alguém me tocou de maneira diferente. Aí Jesus para. Quem é que me tocou? Quem é que me tocou? A mulher hemorrágica. Lembra da mulher hemorrágica? A mulher hemorrágica saiu lá da casa dela dizendo: se eu apenas tocar, e enfiou no meio do povo, e veio, tocou na orla da veste. Jesus para. Jesus está indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, porque Jairo tinha fé para que Jesus a curasse. Mas Jesus para, começa um culto, cantaram uma canção, e a menina está lá doente. Vamos ouvir os testemunhos. Quem é que me tocou? Essa mulher aqui. O que aconteceu com você? Microfone. Chama o pastor auxiliar, passa o microfone. Já viu esse culto assim? A microfone lá, a testemunho, não sei o que. Chega na mulher, 30, quantos anos? 12 anos com hemorragia. Nossa, a bebê sangrava muito demais. E Jairo esperando. E a menina doente. Conta aí. Pois é, quando eu nasci, há 20 anos atrás. Já viu gente contando testemunho desse jeito? Os irmãos acham que a gente tem tempo assim disponível. Os irmãos vão lá na minha sala, falam: pastor, eu preciso muito, eu nunca conversei com você, eu vou lá conversar. O irmão chegou lá, ficou 3h30. Eu marquei com ele 11 horas, eu saí 2h30 da tarde. Eu já estava amarelo de fome. Essa irmã começou a contar: Jesus, eu fui curada aqui agora. Você não sabe, eu fui no médico tal, fiz exame, fui no Sabin, como é que chama os laboratórios aqui? Análise, fui em tudo. Os médicos tudo, olharam, tudo, não deram conta. E Jairo esperando. E a menina doente. Só que estão lá colhendo testemunho. Vem um servo da casa de Jairo e fala: Jairo, precisa levar mais não. Sua filha, Jesus. Quando ele fala, Jesus escuta. O que Jesus fala para ele? Não vou ler. Não temas. Não temas. Fique em paz. Preste atenção. Jairo tinha fé para quê? Fé para quê? Mas agora ele precisa de qual fé? Eita, ele precisa da fé para um milagre maior. Agora Jesus falou para ele: não temas. Nós vamos lá. Isso não é para... Ela não morreu, está dormindo. É um soninho de criança. Não, Jesus morreu. Preste atenção. Sabe por que às vezes demora? Porque a sua fé é pequena ainda. O Senhor está esperando a sua fé encorpar. Porque o que você quer é apenas a cura. Às vezes o que você quer é apenas uma casa. Deus não quer uma casa, Deus quer um avivamento na sua casa. O que você quer é só um casamento. Deus não quer só te dar um casamento, Deus quer te dar um casamento que vai ser testemunho para muita gente. E aí Deus espera que a sua fé encorpe, e você está cheio de fé para que o milagre aconteça, mas o milagre é só de cura, e o Senhor quer te dar um milagre de ressurreição. Aquilo que estava morto, aquilo que estava acabado, aquilo que estava destruído, ei, nesta conferência um grande milagre vai acontecer, porque Deus está elevando a sua fé, o nível da sua fé. Você tem que crer na promessa. Eu creio que o Senhor pode curar, mas agora eu creio que o Senhor pode ressuscitar. Agora eu creio no grande milagre. A sua fé vai crescendo. Deus não está demorando, Deus está caprichando o milagre para a sua vida. Irmão, eu estou quase sendo arrebatado aqui. Você está sentindo unção aí? Você está sentindo, você está recebendo o poder de Deus? Fica de pé onde você está. Eu tenho coisa demais para falar, mas eu vou parar. Meu Pai, tem mais uma palavra aqui para pregar. Eu queria encerrar só com algo então. Já estou encerrando umas 3 vezes. Segunda Coríntios 1:20.
Nós vamos orar em cima disso aqui. 2 Coríntios 1:20. Há uma grande discussão quantas promessas tem na palavra de Deus a respeito de nós. O Senhor falou e deu uma promessa para você, diz que se você crer, você tem a vida eterna. Quantos aqui tem a vida eterna? É a promessa. Você já tem ela dentro, mas ela vai se manifestar amanhã. Mas tem mais promessa. O Senhor diz que aqueles que creem, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Tem um rio que flui dentro de você, não seca, não para. Tem fonte de Deus jorrando dentro de você. A Bíblia diz que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que vai cair 1.000, 10.000, mas você não vai ser atingido. Eu poderia ficar aqui falando 813 promessas de Deus para a sua vida. Aí você fala, pastor, quantas dessas promessas são para mim? Quantas Deus vai realizar na sua vida? É o que diz 2 Coríntios. Ele diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o... Deus já disse sim. Deus já disse sim. Deus falou sim para Abraão, mas fala sim para você também. Aí o pessoal fica louco, eles falam, essa videira é a igreja só de coisa boa. Oh, mas você quer coisa ruim, vai para o inferno. Aqui é lugar de boas notícias. O evangelho é o que? Boas notícias. Não, o profeta que falava coisa ruim era do Velho Testamento. O profeta do Novo Testamento só fala coisa boa. Ah não, eu quero ouvir a pancada. Eu quero falar, bate papai. Então não é seu lugar. Você está no Velho Testamento ainda. Aqui o Senhor, em todas as suas promessas, Ele já bateu o martelo. Lá na cruz Ele carimbou e falou, está consumado. Eu digo sim. Ele levou a sua doença para que você fosse curado. Ele levou a sua maldição para que você fosse liberto. Ele levou a coroa de espinho para que você tivesse a coroa de glória. Ele desceu ao inferno para que você subisse ao céu. Ele foi chamado filho do homem para que você fosse chamado filho de Deus. Só tem promessa boa para o povo de Deus. Recebe em nome de Jesus. Oh meu Pai,